Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora, os nossos canais de interatividade ficam abertos para a sua participação. Você envia a sua dúvida do direito da Previdência, do direito do trabalho, pode opinar sobre o tema que daqui a pouquinho a gente vai colocar em pauta aqui, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail e também no @programa Boca no Trombone. A gente está no Instagram, no Facebook e também no YouTube com esse mesmo endereço, esse mesmo perfil para a sua participação na manhã do seu domingo. Obrigado, valeu por abrir a sua casa aí, tomando o seu mate, tomando o seu café da manhã junto com a gente. Vamos ficar bem informados na manhã desse domingo e debater. Olha só o tema de hoje. O novo auxílio emergencial, ele é viável? Sim, foi aprovado pelo Senado Federal essa semana, em 2 turnos, vai para a Câmara dos Deputados. A gente quer saber a opinião de você, né? Participe, opine por todos esses canais de contato, é a nossa plataforma de comunicação na manhã desse domingo. Vamos saber o que pensam os nossos debatedores? Vamos sim, em nome da FESERG que está com a gente, o seu presidente Sérgio Arnaud, e ele diz, o novo auxílio emergencial é viável? A questão do auxílio emergencial é uma questão fundamental. Nós temos hoje milhões e milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza e que vão sofrer muito mais ainda com o isolamento. Porque nesse momento a única arma que temos contra a expansão das infecções da Covid é o isolamento social, somado ao uso da máscara, do álcool gel. Portanto, milhões de famílias esparramadas por esse Brasil inteiro necessitam de um auxílio emergencial imediato. Nada de política no meio. Queremos, e as centrais sindicais, a CSB, a FESERGS defendem imediatamente um auxílio na faixa de R$600 mensais. Mas, alerta, não podemos tirar dos pobres para dar para os pobres. Nós temos que achar a fórmula de não saquear servidores públicos, trabalhadores em geral, para destinar este apoio. O governo federal precisa, isso sim, tributar as grandes fortunas, as grandes transações e o lucro, o que não é feito hoje no Brasil. Hoje no Brasil se tira dos pobres para dar para os mais pobres. Essa tributação aí sobre as grandes fortunas não está na pauta do Congresso, né? Vamos ver se em algum momento vai chegar. Em nome do Pereira da Costa Advogados, está com a gente a sua advogada, a doutora Maria Isabel, que vai opinar sobre o tema do auxílio emergencial. É viável ou não? Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas de mesa e bom dia aos nossos ouvintes. A pergunta é se é viável um novo auxílio emergencial. Bom, não se sabe se é viável. Agora, o que se sabe é que é necessário que seja feito esse novo auxílio emergencial, porque fecharam tudo de novo, e fechando tudo de novo as pessoas não têm condições de trabalhar, então é necessário que se faça se dê essa ajuda. Como se faz isso? Não temos como dizer, porque é uma atribuição do Executivo e do Legislativo. É preciso que eles se reúnam e tomem a decisão do que pode ser feito. Mas sabemos que tudo depende de orçamento. E assim, se depende de orçamento, a viabilidade vai depender disso. Então, fica a pergunta, né, se é viável. E veja só, sobre a questão do orçamento. Orçamento, estimativa para 2021, orçamento federal, 1.750 bilhões de reais. Esse é o orçamento federal, 1.750 bilhões de reais. Para o auxílio emergencial, que foi aprovado essa semana, está se destinando 44 bilhões. Sabe quanto isso representa do orçamento federal? Gente, menos de 3%. É muito pouco. Mais uma participação aqui agora da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Comissão de Direito Trabalhista, presidida pelo Dr. Paulo Dias. Ele opina sobre o tema do novo auxílio emergencial. Dr. Solano, ao que tudo indica,
O novo auxílio emergencial deverá voltar a partir de março. Serão pagas 4 parcelas de R$ 250 cada uma. O ministro Paulo Guedes sempre foi contrário à continuidade do programa de auxílio emergencial e, de acordo com o apelo da comunidade, o apelo da população que depende muito dessa ajuda do governo, inclusive para sobreviver, o ministro ele aceitou os R$ 250, mas pretende reduzir para 200. No ano passado, o governo ele instituiu o programa pagando R$ 600 e atingiu 65 milhões de brasileiros. Logo em seguida, esse programa teve o valor reduzido para R$ 300, atingindo uma população menor, 57 milhões de brasileiros, e ainda existe um conjunto de mecanismos, de filtros, que vão fazer uma busca e devem reduzir para 40 milhões de brasileiros o número de beneficiados com esse auxílio. E quanto menos dinheiro circulando, menos pessoas, né, menos famílias assistidas, a economia também sofre com isso, infelizmente. E está com a gente também o nosso consultor previdenciário. Meu diretor, vamos abrir aqui o nosso telão, ó. Está ali o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, para prestar a consultoria previdenciária, doutor Charles, e também para opinar sobre o tema de hoje, né? Auxílio emergencial, esse novo, né, que foi aprovado pelo Senado, vai para a Câmara. Ele é viável? Qual é a opinião do amigo? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito bom dia, Solano. Bom dia a todos que nos acompanham na manhã desse domingo. Bom dia aos colegas que participam também deste programa. Se ele é viável ou não, Solano, isso nesse momento me parece que não importa. O que importa é que as pessoas, é que a população precisa deste auxílio do governo. Um momento, né, ele é desesperador. Então, como bem disse, como foi bem dito na primeira manifestação aqui do programa, a tributação das grandes fortunas é uma das soluções para este problema. Se há um problema de financiamento dos benefícios emergenciais, é preciso realmente que se tenha uma fonte de custeio de forma que o Brasil não se inviabilize. Mecanismos existem, Solano. Sim. Mas é claro, como tu bem referiu, esta questão ela não está na pauta. E nós sabemos o porquê não está. Se R$ 600 já é uma quantia bastante inferior ao salário mínimo, quase a metade, R$ 300 ainda menos. Verdade. O que o governo está propondo agora, seja 200, 250, é uma migalha, mas nessa migalha nós precisamos, a população precisa desta mão amiga, né, do Estado brasileiro. É verdade, bem colocado aí. Dr. Charles Pacheco, que está com a gente na manhã desse domingo e já começa a responder. Tem as primeiras dúvidas do Marcos, lá de Santa Maria. Ele diz que no dia 2 de novembro próximo ele completa 55 de idade e 35 de contribuição e quer saber se já vai poder se aposentar, Dr. Charles. Olha, Marcos, como o senhor deve saber, a partir da reforma da Previdência, não é mais possível se aposentar apenas com 35 anos de tempo de contribuição. Vale lembrar que a emenda constitucional de 12 de novembro de 2019, ela extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Né? Mas no seu caso, não precisará aguardar os 65 anos de idade, porque o senhor se encaixa em regras de transição. E elas prevêem o pagamento de pedágio, que é um tempo adicional de trabalho ou de contribuição, de 50% ou de 100%. É interessante que o senhor procure um advogado especialista na área para que ele possa fazer esse levantamento para o senhor. Certo. Mais uma aqui, doutor. O João, ele disse que se aposentou em 2017, quer saber qual é o tempo que ele tem para fazer a revisão da aposentadoria dele? Olha, João, o aposentado ele deve ficar atento por prazo decadencial decenal para revisar o seu benefício. Porque, em regra geral, o direito de revisão do ato de concessão da aposentadoria, ele decai, ou seja, ele extingue em 10 anos a partir do recebimento da primeira aposentadoria, do primeiro benefício. Tem regra bastante específica com relação à contagem exata do prazo que deverá ser analisada, né, que deverá ser feita a revisão.
né? E essa questão ela precisa ser estudada pelo advogado que o senhor contratar para fazer a sua revisão. Tá certo. Dr. Charles está na manhã desse domingo com a gente e também sabe onde que ele está? Na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. FM 94,9 AM 640, o Boca da nossa RB, nossa Rádio Bandeirantes. Espaço agora do Banco de Alimentos. Chegando aí o nosso Momento Solidariedade. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um doador, um parceiro dessa causa. O Boca desse domingo está debatendo, né, o novo auxílio emergencial, aprovado essa semana lá no Senado. Ele é viável? Opine, participe aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, também no @programa Boca no Trombone, porque os nossos convidados eles vão debatendo aqui, vão trazendo as opiniões deles. E retornam no programa a FESERGS com o seu presidente, Sérgio Arnaud. Pois em meio à discussão da emergência desse auxílio, que urge e que vem sendo protelado pelo governo federal e pelas autoridades em Brasília, nós temos que considerar que retirar dinheiro da saúde, da educação, quebrando aquele percentual fixo estabelecido como gasto mínimo nesses setores que são fundamentais, não vão resolver o problema, vão agravar, porque o país, nesse momento que vive uma epidemia, não pode retirar dinheiro da saúde. País que tem os mais baixos índices na educação não pode retirar dinheiro da educação, não pode retirar dinheiro do bolso dos servidores públicos, como é pretendido na reforma administrativa, servidores que estão aqui no caso do Rio Grande do Sul há mais de 6 anos, com uma defasagem salarial congelada, com uma defasagem superior a 40%. E no nível federal também os servidores continuam achatados e congelados há muito e muito tempo. Portanto, não é dessa forma que vamos resolver a questão do auxílio emergencial. Mais uma opinião do Pereira da Costa Advogados, com a sua advogada, a doutora Maria Isabel. O que poderia ser feito é uma reunião efetiva de executivo e legislativo, e que o legislativo providencia, então, o orçamento, providencia a fonte de custeio para que possa ser pago esse auxílio emergencial, diante da situação que voltou a acarretar essa nova fase do Covid. Eles se reúnem, eles transferem, eles não tomaram ainda uma decisão, mas depende da vontade política, principalmente do legislativo. E se o legislativo der o provimento de custeio para o pagamento do auxílio emergencial, é certo que o executivo fará isso. O que não pode é o executivo avançar o orçamento e criar despesa nova sem a fonte de custeio. Isso é um problema e isso deve ser evitado. Mais uma opinião da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o seu presidente, o doutor Paulo Dias. O governo alega que não tem condições de caixa para manter o auxílio emergencial nos patamares anteriores, justamente por conta do teto de gastos. Ora, vivemos num período de pandemia. Num período de pandemia, um período de exceção, onde empresas fecham, o desemprego é crescente e as pessoas precisam comer. O governo tem sim que arrumar um jeito, arrumar uma estratégia econômica para reduzir gastos aonde não há necessidade, enxugar a máquina pública e fazer essa transferência de verba diretamente para a população, que depende desses valores para sobreviver, inclusive. O valor é pequeno, mas desse valor muitas famílias têm sobrevivido. Muitos supermercados
lançam anúncios, recebemos auxílio emergencial. Então, trata-se de verba alimentar, indispensável para a população. Mais dúvidas da nossa consultoria previdenciária. Olha, e daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Fique ligado. Dúvidas de direito do trabalho também podem ser encaminhadas. WhatsApp, e-mail e no @programa Boca no Trombone. As previdenciárias são com o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor, o Dorival, diz que nos assiste todos os domingos. Muito obrigado aí, Dorival. Nos parabeniza pelo programa e 2023 completa 60 anos e 35 de contribuição. Ele está recebendo R$2.000 e ainda recebe uma insalubridade de 40%, acima do salário mínimo. Ele gostaria de ter uma previsão, doutor Charles, do valor da futura aposentadoria dele, o Dorival. Seu Dorival, muito bom dia. Seu Dorival, infelizmente não é possível lhe prestar essa informação de quanto ficaria o valor da sua aposentadoria, porque o cálculo que apura o valor de uma aposentadoria, ele é realizado com base em dados específicos e pessoais de cada trabalhador. Por exemplo, o senhor referiu o que o senhor recebe hoje, mas este cálculo vai levar em consideração todas as suas remunerações ao longo da sua vida de trabalho, no mínimo até julho de 94. Portanto, não seria nem um pouco prudente da minha parte estimar o valor da sua aposentadoria. Mas eu gostaria de lhe fazer um alerta. O senhor refere que recebe insalubridade, adicional de insalubridade. E isso pode significar que o senhor tem um tempo especial para fins previdenciários. Sim. E dessa forma poderia antecipar a sua aposentadoria. Tá certo. Doutor Charles, segue com a gente respondendo as suas dúvidas, pode participar e mandar pelos nossos canais de comunicação. Espaço agora das dúvidas de direito do trabalho. Chegando aí o nosso Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Solano e queridos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida enviada pela Loreni. Ela pergunta: como se enquadra a cuidadora de idosos na legislação trabalhista? Loreni, a cuidadora de idosos ela pode ser uma autônoma, uma empregada doméstica ou uma empregada urbana. O que é o autônomo? É aquela pessoa que presta serviço com total liberdade por conta própria, podendo trabalhar em vários lugares para várias pessoas. Já o empregado doméstico é aquele empregado que presta serviços de forma subordinada por mais de 2 dias por semana para uma pessoa ou uma família. E essa pessoa ou família não podem explorar uma atividade econômica. Esse empregado doméstico está regido pela Lei Complementar número 150 de 2015. E, por último, o empregado urbano é, por exemplo, aquela pessoa que presta serviços de forma subordinada e habitual para uma empresa, por exemplo, uma clínica geriátrica. Este funcionário, esse empregado urbano, ele está regido pela CLT. E aí, se estiver presentes os requisitos do vínculo de emprego, que eu mencionei anteriormente, do artigo 3º, ele vai ser regido pela CLT. Última pergunta é a do Silvio. Ele diz que saiu da empresa em outubro de 2019 e pergunta se ainda pode entrar na justiça. Silvio, sim, você ainda pode, porque o prazo para buscar os seus direitos decorrentes de um contrato de trabalho é de 2 anos a partir da saída. O Dica Trabalhista de hoje fica por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado, doutor Diego Paim do Dias e Paim Advogados, na consultoria de Direito do Trabalho. Pode mandar as dúvidas para a gente, previdenciárias, trabalhistas, aqui nos nossos canais de interatividade. Espaço agora das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. O lançamento do Grupo de Trabalho de Regimes Próprios e Previdência da comissão teve grande assistência. A carência de profissionais e de estudos na área foi um dos pontos destacados pelos palestrantes. Os convidados foram ainda unânimes ao afirmar que as recentes alterações da reforma da Previdência de 2019 comprometeram a continuidade dos regimes próprios. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick, falou sobre a qualidade das palestras e a atuação do grupo de trabalho. Aspas para ele: é fundamental estarmos amparados por colegas e professores que têm a prática e a vontade de mudar, que atuam diretamente na construção da jurisprudência e da doutrina,
Vamos nos qualificar no tema para propor melhorias e atuar de forma consciente em prol da cidadania, fecha aspas, disse o doutor Tiago Kidrick. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Vamos para mais um espaço de consultoria? O programa de hoje está debatendo, o novo auxílio emergencial. Ele é viável? Quem opina agora é o Rafael Toro, no nosso quadro, o Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje vamos debater sobre o tema: o novo auxílio emergencial, ele é viável? O que seria esse novo auxílio emergencial, o Corona Voucher, A nossa expectativa é que ele seja de 4 parcelas de R$250. Mas o intuito é que, como as pessoas estão desempregadas, a economia está desaquecendo. E esse auxílio emergencial vai fazer com que as pessoas possam consumir e poder comprar os seus devidos mantimentos. Só que o grande ponto da questão da nossa economia é que este auxílio emergencial ele não é a cura da nossa economia, mas sim ele é um remédio. A cura da nossa economia, ela vai passar de fato pela vacina do coronavírus. Então a gente não pode confundir em relação a ter um auxílio emergencial agora, que é para somente sanar dores que nós temos na economia, com de fato a cura dos nossos problemas. Então a nossa visão é que o governo tem sim condições e deve sim fazer esse incentivo através desse novo Corona Voucher, mas que a gente não pode esquecer que essa não é a nossa solução, mas sim apenas um remédio. Então essa é a nossa opinião. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Valeu, obrigado Rafael Toro, nosso consultor em finanças aqui no Boca no Trombone. Última perguntinha antes do nosso intervalo, vamos com o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, na consultoria previdenciária. A Zelinda diz que o esposo foi demitido, em razão da pandemia, ele tem 63 de idade. Ela quer saber, doutor, se ele pode juntar o tempo da roça, o tempo da lavoura para a aposentadoria. Sim, dona Zelinda, com certeza, o tempo rural trabalhado em regime de economia familiar, ele serve para fins de aposentadoria. E no caso do seu marido, ele pode ter direito a uma aposentadoria por idade híbrida, uma hipótese em que são aproveitados os períodos de atividade rural e também urbana. Tá certo. Doutor Charles, segue com a gente, depois do intervalo tem mais debate, mais conversa sobre o novo auxílio emergencial e também com as dúvidas de direito da Previdência. Se fica agora com o Momento Ademilar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Boca no Trombone. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca na manhã do seu domingo. Muito obrigado à audiência que você nos presta aqui pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. O programa de hoje está debatendo o novo auxílio emergencial. Ele é viável ou não? Dá tempo ainda de você participar, hein? Tem o WhatsApp, tem o e-mail e o @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Opinião final para concluir, a FESERG chegando com o seu presidente, Sérgio Ardô. Por fim, a questão do auxílio emergencial é uma medida essencial e inadiável para garantir a sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Porém, essa medida não pode atropelar exatamente a saúde, a educação, servidores e trabalhadores brasileiros. O governo federal não pode transferir a sua responsabilidade para as costas daqueles que estão precisando de uma UTI e não têm, daqueles que precisam de educação pública e não têm, daqueles que precisam, enfim, dos trabalhadores públicos e que estão hoje sendo sacrificados, como no caso do Rio Grande do Sul, há mais de 6 anos sem correção salarial. Não é aumentando esse período de congelamento que nós vamos resolver os problemas do país. Portanto, o auxílio emergencial de R$600 é preciso, mas o governo tem que tirar de quem tem e não daqueles que trabalham. Conclusão agora do Pereira da Costa Advogados, com a doutora Maria Isabel. Como já disse, é necessário, é importante que se
se pague esse auxílio emergencial diante das circunstâncias em que estamos vivendo, mas é preciso, né, que o Legislativo providencie a fonte de custeio. E cabe ao Legislativo prover esse orçamento que, no momento, o Executivo não tem. Então, é importante que seja feita que sejam conscientizados os deputados e senadores no sentido de criarem a fonte de custeio para o pagamento desse auxílio emergencial, porque as pessoas realmente vão precisar diante da circunstância do recrudescimento do Covid. Palavra final agora da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, com o doutor Paulo Dias. O ano de 2021 não começou bem. O número de pessoas infectadas voltou a crescer. Logo em seguida do Carnaval, o número de internações hospitalares disparou, tanto que os hospitais do Rio Grande do Sul estão completamente lotados, todas as estruturas hospitalares assoberbadas, não tendo condições técnicas de atender a todos. As vacinações que foram prometidas estão demorando demais, o que vai prolongar ainda mais esse período de pandemia. O fechamento de empresas e o bloqueio da atividade econômica fazem com que o auxílio emergencial seja fundamental para a retomada da economia, pois ele tem um efeito multiplicador, ele tem um efeito impactante na vida das pessoas. É uma transferência de renda diretamente para a população, que vai poder comprar comida, os alimentos e inclusive movimentar as empresas que precisam de fluxo de caixa para sobreviverem. Vamos para as últimas questões previdenciárias com o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. O Ricardo, ele diz que é aposentado por tempo de contribuição, tem 60 de idade, está trabalhando e continua recolhendo o INSS agora como terceirizado. Ele quer saber, doutor, se ao completar os 65 anos ele tem direito a revisar a aposentadoria. Ele diz que é arquiteto, atuava em obras, tem direito a algum adicional em razão da insalubridade? Olha só, Ricardo, a primeira orientação que eu gostaria de lhe passar é que, uma vez concedida a aposentadoria, o senhor está autorizado a buscar uma revisão imediatamente, caso o INSS tenha deixado de reconhecer algum direito, ou, por exemplo, tenha computado tempo inferior ao devido. Não há razão para o senhor aguardar os 65 anos para buscar a eventual revisão. Sim. Tá? Isso não vai fazer nenhuma diferença. Perfeito. Ou melhor, pode até ocorrer dele perder valores atrasados, sim, em razão sim. da prescrição de 5 anos. Tá certo. Doutor Charles, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Siga firme aí na luta pela nossa Previdência. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Um bom domingo a todos. Tá certo. Doutor Charles Pacheco, nosso consultor previdenciário do time de consultores de Previdência. Bom, chegando ao fim, né? O nosso Boca no Trombone na manhã desse domingo, enquanto marcado aqui, a partir das 8h30 da manhã do próximo domingo. Durante a semana, a gente conversa no @programa Boca no Trombone no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem o site do Boca, olha, cardápio farto lá no Boca Digital, tá certo? Até lá!